para fechar com chave de ouro. Chave de ouro, segundo dia, e exclusivamente aqui a trilha roxa que está funcionando. A Kenobi como pilar da chave da Kenobi. Diversidade e inclusão. E eu vou convidar aqui Luana. Ih, rapaz. Luana, vem para cá. Diretora de Gente e Performance na Kenobi. Vem cá, Luana, vem cá. Vem cá, vem comigo, Luana. Vem cá. Cadê você, Luana? Vem cá. Eu vou deixar você pronunciar o seu sobrenome para que eu não erre. Por favor, Luana, pronuncie o seu sobrenome para que eu não erre, por favor. E aí, Jorge, tudo bem? Meu sobrenome é complicado mesmo, é Horchulik. Horchulik, olha, aí, viu? Ó, viu? Eu só preciso ser ensinado, que depois eu não erro, viu? Só Horchulik, muito bom. E qual é a origem desse sobrenome, Luana? Qual é ucraniano. Ucraniano. Você sabe que eu também tenho origem ucraniana? Meus avós eram ucranianos, né? A minha mãe se chamava Widesh. Só que para portuguesar acabaram colocando nela Vitesse e acabou ficando Vitesse, mas era Widesh, que era uma confusão aí também de letras e números e símbolos que davam origem ao nome dela. Mas eu também tenho, eu sei o quanto que é complicado a gente às vezes ter um nome e o som do próprio nome dito de maneira correta é o som mais gostoso que uma pessoa pode ouvir. Por isso que eu não ousei errar o seu nome, tá bom? Cadê? Você vai falar com a gente sobre, eu falei aqui, Kenobi como pilar-chave Kenobi. Diversidade e inclusão. Cara, você viu o Luana, enquanto você projeta o seu material, você viu o material do pessoal da Mobile, do Matheus? Você viu? Maravilhoso, hein? Meu Deus, eu fiquei apaixonado por aquela maneira de tratar as pessoas. Né? É tão legal ver uma empresa tratando humano como humanos, não é não? Exatamente. É muito legal. Eu adoro o Matheus e é uma das coisas aqui que a gente também tem muito forte, é sempre colocar as pessoas no centro, né? Então é uma coisa que a gente fala muito aqui, a cultura da empresa, a empresa é feita por pessoas, então pessoas têm que estar no centro de tudo, não adianta, gente. Olha, às vezes a gente fala de cultura mais agressiva, né, metas, mas quem faz as metas são as pessoas, quem faz o resultado são as pessoas. Você sabe que eu tenho uma discussão que isso envolve, inclusive, o Customer Experience, né? Porque a gente transaciona com pessoas, processa com pessoas e vende para pessoas. Então, a grande sacada é saber lidar com pessoas, né? E o Customer, existe uma estratégia de negociação, uma estratégia de empresarial, né, que vem discutindo, inclusive, a estrutura do negócio chamado Balance Scorecard, né, onde a primeira perspectiva do Balance Scorecard é financeira e talvez a segunda não deva ser pessoas. Na verdade, a gente deve achar uma maneira de montar uma estratégia que o design da estratégia seja modificado. É uma discussão que eu sempre tenho com os meus alunos a respeito de desenvolvimento de estratégia e do Balance Scorecard. Será que a pessoa deve ficar em segundo, né? E aí estimula esse tipo de discussão e eu chamo para a luz da discussão o que a gente chama de Customer Centricity, né? As pessoas da organização no centro, o cliente no centro das pessoas da organização que estão no centro, né? Tem que colocar a pessoa no centro. Luana, prazer, manda ver, a bola tá contigo, diversidade e inclusão é com você, manda ver. Boa, vamos lá, gente. Eu trouxe aqui para a gente conversar sobre o Kenobi, né? O Kenobi é o nosso comitê de diversidade aqui da Kenobi. Nós somos uma startup que trabalha com recrutamento e seleção, então um ATS, e a gente tem muito forte a questão da diversidade e inclusão aqui. A diversidade está no nosso DNA desde o nosso start, e a gente vem andando aí nessa jornada, né? Porque a diversidade é uma jornada, a diversidade e inclusão, e cada vez dando um passo a mais para conseguir andar aí e ter isso cada vez mais forte na nossa cultura. Então eu trouxe aqui o nosso case para compartilhar com vocês e trocar algumas figurinhas de como que a gente coloca, né, a diversidade e inclusão dentro da nossa cultura, dentro da nossa empresa. Brevemente aqui, eu sou a Luana Horchulik, como eu já falei aqui para o Jorge, sou apaixonada por desenvolvimento de pessoas e potencializar resultados. Não vou entrar aqui no meu currículo, porque particularmente eu não gosto de currículo, então o que vocês precisam saber de mim é que eu sou apaixonada por pessoas, fiz a minha trilha sempre na área de gente, tive uns
pulinhos aí em outras áreas, mas o que eu gosto realmente é estar dentro da área de pessoas e desenvolvimento. E sou uma mãe de pet, então eu tenho 7 pets, então eu já vou avisar para vocês, porque às vezes eles participam aqui das nossas conversas, tá? Pode ser que apareça um fuço aqui, um latido ali, então já conto isso para vocês. E para iniciar também, a gente tem uma prática na Kenobi que eu quero trazer aqui para vocês, que é a gente se auto-áudio descrever, né? Para poder colocar aí todo mundo interagindo, né, nessa questão das pessoas verem o que a gente está falando também. Então, eu sou uma mulher de pele branca, cabelos castanhos escuros na altura do ombro, uma camiseta azul e atrás de mim tem uma parede branca. Bem, vamos falar um pouco desse nosso case, mas antes eu quero mostrar para vocês o nosso manifesto, que já está interligado aí em como a gente coloca a diversidade e inclusão dentro da nossa cultura. Vou passar aqui para vocês, então, um vídeo. Acordar, sair, trabalhar, voltar, dormir e repetir. E acordar, sair, trabalhar, dormir, acordar e repetir. A vida precisa ser muito mais do que um ciclo com as mesmas ações, sem grandes ambições para nos impulsionar e preparar para chegarmos mais longe a cada dia. Afinal, nossas ações nos representam muito, mas quando não temos liberdade e autonomia, o que nos resta? Aprendemos a seguir um caminho cinza e sem questionamento sobre tudo que uma vida monótona e informal pode oferecer. Mas isso não é certo. Somos tão diferentes e que ótimo que somos dessa forma. Assim, aprendemos mais com a nossa própria verdade e pluralidade. Mas, na Kenobi, a realidade vai muito além de abraçarmos nossos princípios e alinharmos as nossas carreiras. Sim, é isso mesmo. Passamos a maior parte de nossas vidas no trabalho, então que essa seja a melhor experiência possível para todos os palcos de nossas vidas. Muitos são os casos que ouvimos no mercado sobre insatisfação profissional relacionada com muitas causas como a invisibilidade, falta de oportunidades verdadeiramente boas e possibilidade de desenvolver uma carreira de sucesso. Por isso, entrar na Kenobi significa se desprender de todas as experiências passadas para reconhecer o que é trabalhar e conhecer o que é trabalhar com propósito e se conectar com ele. O propósito nos move a cada dia, e o nosso nasceu para conectar as empresas aos melhores talentos, para transformar a vida das pessoas e as performances em melhores resultados. Assim, com tecnologia, ciência e muitos corações azuis envolvidos, desenhamos e demos vidas ao Kenobi, a nossa plataforma. Começar a desenhar nossa jornada exigiu muito planejamento, estudos e as pessoas mais capacitadas para serem protagonistas. E para mudar o modo de recrutar, primeiro foi preciso olhar e estruturar nosso time com tudo aquilo que acreditamos, como Better Together, Make It Yours, Thirst for Knowledge, Be Customerholic e Just Say It. Além de valores que nos representam ao coletivo, é preciso que cada pessoa tenha sua construção única e livre. Nosso ambiente é inclusivo e abraça diferentes histórias para a criação de uma cultura saudável e respeitosa para todos, com autonomia, colaboração, reconhecimento, ética e união. A diversidade é fundamental aqui dentro e o nosso Kenobi toma frente em ações e reuniões para sempre garantir que estamos seguindo o caminho certo. Já olhando para o futuro e criando caminhos incríveis para o desenvolvimento profissional, te apresentamos o Kenobi Experience, Quick Wins, Universidade Kenobi e a Estação K, que irão te auxiliar em todos os passos e possibilidades que você decidir se desenvolver. E para confortar diferentes necessidades, não poderíamos deixar de lado o home office liberado, horário flexível, empresa cidadã, crédito fácil, benefícios flexíveis, seguro de vida e vale transporte, que se destacam entre os principais benefícios para você. Toda a nossa construção e desenvolvimento nos levou ao mérito reconhecido muitas vezes, assim como o Jornal Nacional, Forbes e Exame já incluíram nosso nome em pautas de novidades e fomos reconhecidos em Top 5 pelo Top of Mind de RH 2020 e 100 Startups to Watch. Mas, além da mídia, é preciso ver quem compõe o nosso time rumo ao sucesso, e nada melhor do que dar voz a quem tem propriedade, Kenobers, que avaliam a satisfação em 83,6% e 4,2% no Glassdoor.
Você provavelmente já ouviu falar sobre um lugar alegre e beijado pelo sol, onde as pessoas trabalham felizes e com autonomia, reconhecimento e abertura para elevar o seu potencial e novas habilidades e um plano de carreiras. E agora é a sua vez. Aperte uns cintos e tenha uma boa viagem. Conecte-se com seu potencial, evolua com um propósito. Bem, gente, quis começar com esse vídeo para vocês entenderem um pouco a nossa cultura aqui da Kenobi, como que a gente conecta, né, a diversidade e inclusão junto com o nosso propósito também. Esse é um vídeo do nosso manifesto, foi feito no ano passado, já mudou algumas coisinhas, a gente já deu um rebrand aí na nossa marca também, depois eu vou falar mais sobre isso, mas uma coisa que é fundamental, todo esse manifesto, ele foi feito pelos nossos Kenobers, que é como a gente chama aqui o nosso time, né, de uma maneira carinhosa. Então, para todo mundo que está dentro aqui da nossa empresa, fez essa construção em conjunta com a gente, sempre colocando a pessoa no centro, né? E aí, o Kenobi está aí na mesa de decisões. E uma pergunta que eu venho fazer para vocês é o porquê falar de diversidade e inclusão? Eu poderia aqui falar para vocês de várias estatísticas, né? Vários dados que vocês já têm, eu tenho certeza disso, mas eu não quero falar disso. Eu quero fazer essa pergunta realmente para você que está aí me ouvindo. Pega uma folha que está aí do seu lado, pega o WhatsApp não, que vai que você se perde aí. Pega uma folha e responde isso. Responde para você. Por que falar de diversidade e inclusão? Não importa, eu vim falar vários dados aqui, falar o porquê que é importante para mim, porquê que é importante para a Kenobi falar sobre diversidade e inclusão, se você não sabe por que é importante para você, para a sua empresa. A gente precisa saber a nossa verdade. E não simplesmente fazer diversidade e inclusão porque acha que é importante, porque é moda. Não, a gente tem que colocar isso dentro da nossa cultura. Então, o primeiro ponto que eu faço essa pergunta para vocês é por que falar de diversidade e inclusão para você? Por que isso é importante? Por que é importante para a empresa? Responde aí e fica com isso na sua cabeça. Eu vou contar uma história aqui que provavelmente já deve ter acontecido em alguma empresa de vocês ou vocês já viram alguns casos. Existe aqui o Jefferson, nosso bonequinho aqui, de exemplo. O Jefferson, um belo dia, ele teve uma grande ideia. Ele ali, pensando, estudando, falou, nossa, que ideia genial. Eu vou abrir uma empresa e vou colocar essa ideia para rodar. Ele foi, buscou a ajuda de alguns amigos, né? Foi lá, chamou um amigo aqui, chamou um amigo ali, provavelmente um familiar, um amigo que estava na faculdade dele. Ele chamou as pessoas próximas para apoiar. E Jefferson, assim como todos nós, vivemos numa bolha. A gente precisa estourar as nossas bolhas, a gente precisa querer ver outras realidades ali, outras visões. E o Jefferson chamou quem estava próximo dele. Quando ele foi vendo, ele tinha uma ideia, ele tinha os amigos próximos, montou uma empresa, um amigo chamou outro amigo, que chamou outro amigo, e quando ele percebeu, todo mundo era igual. Era igual aqui, os Minions. Todo mundo igualzinho. Sem diversidade nenhuma dentro da empresa. Muitas vezes isso acontece, gente. Algumas vezes acontece realmente de maneira consciente. Em outros momentos, pode acontecer de maneira inconsciente. E qual que é o nosso ponto aqui? A gente trazer isso para a consciência e querer fazer diferente. Furar as nossas bolhas. Mas a grande maioria, infelizmente, das empresas, e muitas das empresas que estão aí surgindo, né, a gente vem vendo um grande número de startups acontecendo, ou empresas que já são muito antigas, que estão se renovando aí também, tendo um pouco dessa trajetória aqui do Jefferson. E o que são os nossos principais erros quando a gente tá ali, né, dentro da empresa, querendo fazer as coisas acontecerem, querendo contratar pessoas, a empresa começa a crescer, você precisa recrutar, e aí você tem o SLA das vagas, precisa fechar rápido, novas pessoas chegando. O
que a gente tem normalmente dos nossos erros, né, como empresa? E eu vou falar aqui, nossos erros como RH também, tá? Porque a gente está na frente disso. E se a gente não conseguir trazer isso para a consciência da empresa, muitas vezes esses erros vão dando continuidade. O primeiro ponto a gente não fala, né, a gente não sabe qual que é a intenção de se falar de diversidade e inclusão. Por isso que vem aquela minha pergunta, por que para você, para a sua empresa, é importante falar de diversidade e inclusão? Não adianta a gente pegar o modelo pronto, né, a receita de bolo que uma outra empresa fez e colocar na nossa, se a nossa cultura não tem esses pontos, não permite isso. Não existe uma receita de bolo. Então a gente precisa entender qual é o cenário atual da onde eu estou inserido e como eu posso fazer para mudar isso. Colocar intenção realmente na hora que a gente fala de diversidade e inclusão. Primeiro ponto, diversidade e inclusão não é um projeto, gente. E eu vejo isso acontecendo muito nas empresas. A gente vem conversando, né? A Kenobi conversa com várias empresas, e aí a gente vê algumas empresas colocando assim, meu projeto de DI, meu projeto de diversidade e inclusão. Não é projeto. Projeto tem começo, meio e fim. E aí? Diversidade e inclusão tem começo, meio e fim? Não. Então a gente não pode tratar como um projeto. A gente vê muitas pessoas vivendo nas suas bolhas. E tem uma expressão que a gente usa bastante aqui na Kenobi, que é fure sua bolha. Normalmente, quando a gente para e faz algumas perguntas, né, em treinamentos, a gente vai e fala, quantas mulheres você conhece na posição de CEO? Quantas pessoas deficientes estão no seu círculo de amizade? E a gente vai fazendo essas perguntas e vai vendo. A gente vai colocando consciência nessa bolha que a gente vive. E o ponto aqui é a gente furar essas bolhas. A gente andar, né, em outros grupos, entender essa pluralidade que a gente tem dentro do mundo. Trabalhar apenas com indicações. Esse é um erro gravíssimo, gente. Aí você vai falar, né, Luana, mas você é contra programas de indicações? Eu não sou contra. Acredito que, né, o programa de indicações é muito legal, porque é um colaboradora nossa, que vai lá, vende a nossa empresa, a nossa cultura e traz pessoas que já conhecem a gente ali. Então, isso é muito legal. A gente precisa tomar um cuidado. Quando a gente só lida com indicações, dependendo como a gente está construindo a nossa empresa, o nosso time, se a gente não ter essa intenção da diversidade e inclusão, então, não tenho a intencionalidade e ainda fico fazendo processos de indicação, o que vai acontecer? Eu vou ter muitas pessoas dentro das bolhas dos meus colaboradores. E aí a gente precisa tomar esse certo cuidado, que são esses casos que muitas vezes a gente vê aí saindo na mídia, de algumas fotos, algumas polêmicas que a gente vê acontecendo aí dentro das empresas. Buscar pessoas prontas no mercado de trabalho. Esse aqui é um outro erro que a gente faz muito. Todo mundo quer pronto, né? Pessoa pronta, então vamos contratar ali, pessoa que tem XYZ de experiência, já passou pelas áreas XYZ, já trabalhou naquela empresa que para mim é referência, eu quero aquela pessoa. E a gente não quer construir, né? A gente não quer desenvolver as pessoas. Isso também piora muito quando a gente vai falar de diversidade e inclusão. A gente precisa abrir as nossas portas, a gente precisa desenvolver os nossos talentos, dar oportunidades reais para as pessoas. Porque um ponto é a gente recrutar pessoas diversas, mas realmente fazer a inclusão dessas pessoas dentro do mercado de trabalho é diferente. A gente pensar no desenvolvimento dessas pessoas é diferente. Tem um programa de desenvolvimento, de mentoria, a gente precisa pensar nisso. Em novas posições, também a gente tem que pensar como que eu vou ter um programa de estágio para pessoas negras, por exemplo, e eu não pensar num desenvolvimento dessas pessoas aqui dentro da minha empresa.
É tudo interligado. Por isso que eu comecei falando da jornada. A gente precisa pensar em diversidade e inclusão como uma jornada. Esquecer que todas as pessoas possuem vieses. Esse aqui, normalmente as pessoas falam para mim, Luana, eu não tenho viés. Não, você tem. Todos nós temos, gente. Todo mundo tem algum viés inconsciente. Seja de aproximação, seja de gênero, tem alguns que são mais profundos ali, mas nós temos vieses. E o ponto é a gente trazer para consciência esses vieses. Então, esse é um trabalho fundamental que a gente precisa realizar. Quando a gente fala, né, nós, pessoas de RH, a gente precisa dar consciência para esses vieses. Trabalhar isso dentro da nossa empresa, dentro da nossa cultura, desde como fazer um recrutamento de seleção, que envolve muito viés, até a parte ali da promoção, da saída das pessoas, da avaliação de desempenho. Então, a gente precisa colocar consciência nisso. E muitas vezes a gente não coloca porque parte do pressuposto que eu não tenho viés. E a gente precisa pensar nisso. Esquecer de olhar o cenário da empresa e sua responsabilidade dentro da sociedade. Quando eu cheguei na Kenobi, uma das primeiras coisas que eu fiz foi realmente olhar para o nosso cenário atual e entender quem eram as pessoas que trabalhavam ali. É dado mesmo, dado demográfico, olhar as pesquisas, né? A gente tem muito isso na frente de People Analytics, mas entender quem são as pessoas que eu tenho hoje na empresa, depois ir para o recrutamento e seleção, quem são as pessoas que eu estou conseguindo atrair para a minha empresa e por que eu não estou conseguindo atrair um determinado público ali de representatividade, o que eu estou fazendo que eu não chego até essas pessoas, volta ali para a intencionalidade. Então, isso é muito importante, a gente olhar esses cenários. E muitas vezes, quando a gente pergunta para as pessoas, me conta, qual é hoje o cenário da sua empresa? As pessoas não sabem dizer. Isso são informações que a gente tem que ter de bate-pronto. Então, é olhar para dentro e olhar para fora, porque a empresa, todos nós temos um papel dentro da nossa sociedade. E a gente precisa ter consciência disso também. Então, olhar para dentro e olhar para fora. Bem, eu gosto muito de dizer aqui, e eu vou repetir várias vezes, que a diversidade e inclusão é uma jornada com intencionalidade, é um fundamento da cultura e, ponto mega importante, é de toda a empresa. Então, não adianta colocar a responsabilidade apenas numa área. A gente vê muito, né, as áreas tendo um setor responsável por diversidade e inclusão. Tudo bem. São pessoas que estão ali naquele setor como guardiãs, que vão ali, né, causar debates, trazer para a consciência os vieses, mas isso é da empresa toda. Eu escuto, às vezes quando eu vou fazer consultoria em alguma empresa, algumas frases assim, isso aqui é do RH. Gente, não. É de toda a empresa. E a gente, por isso que é um fundamento da cultura. Tem que estar ali na cultura, tem que estar desenhado em toda a jornada dos nossos colaboradores, toda a jornada da nossa liderança, quando a gente quer realmente colocar a diversidade e inclusão para dentro da empresa. E falando da Kenobi especificamente, a gente nasceu em 2015 e a gente vem falando sempre de diversidade e inclusão, mas o nosso ponto ali de virada realmente foi em 2019, quando a gente fez o nosso primeiro grande evento, e o tema do grande evento era Se Apaixone pelo Diferente. E a gente trouxe várias representatividades e esse tema, né, com uma trilha completa de inclusão e diversidade. Foi ali a nossa primeira virada de chave. Mas a gente fez externamente, responsabilidade dentro da nossa sociedade. E foi esse ponto de virada que a gente falou, opa, legal, a gente vem fazendo essa construção aqui internamente também, mas não tanto com uma intenção ali viva, realmente. E por isso, em 2020, nasceu o Kenobi. Então, esse nome veio junto com o time aqui.
Foi uma reunião, a gente já falava sobre diversidade, mas de uma maneira não tão organizada. Em 2020, eu lembro como se fosse hoje, numa sala dentro do escritório, estava lá alguns representantes, eu estava lá, representante da diretoria, mais o nosso time, porque, como eu disse, é de todo mundo, então vem top-down e bottom-up, né, de cima para baixo, de baixo para cima, e a gente se encontra ali, no meio da empresa, né, para falar sobre esse tema. E foi onde a gente começou a desenhar realmente o nosso comitê de diversidade, o Kenobi, os nossos squads de diversidade e qual seria a nossa política realmente interna para falar sobre esse tema, o que a gente ia estar ali dentro da nossa cultura, fomentar os nossos artefatos, sempre para trazer mais diversidade e inclusão. Então, o Kenobi nasceu para desconstruir, remodelar e inovar a Kenobi, pensando em toda essa pluralidade que a gente tem, toda essa diversidade que a gente tem, já dentro da empresa e também o que a gente tem dentro da nossa sociedade, que a gente quer colocar ali e fomentar cada vez mais esse espaço, sempre com um senso de pertencimento e união. E como que a gente fez isso? Bem, a base, vamos pensar numa pirâmide, né? Onde ali no topo a gente tem a diversidade e inclusão. A nossa base foi em 4 pilares. Aprendizados para a vida. Esse pilar é onde a gente coloca a educação, falar realmente sobre o tema, tanto internamente quanto externamente. Como eu falei, está no nosso DNA, né, na nossa cultura muito forte, diversidade e inclusão. Mas não é para todo mundo assim. Então a gente precisa falar sobre isso, através de treinamentos, de educação, tanto nosso público interno, falando para o nosso público interno também, falando para nossos clientes, trazendo pessoas de fora para falar, essa parte bem viva de educação. O segundo pilar é a cultura e o bem-estar. Então, entendendo como são as práticas aqui internas da nossa empresa, como a gente vivencia realmente a diversidade e a inclusão. E um ponto fundamental, como está o bem-estar das nossas pessoas, tanto como empresa, mas também nos nossos grupos de representatividade. Essas pessoas, elas têm o senso de pertencimento, elas estão crescendo na carreira, como estão sendo avaliadas, qual que é o desenvolvimento dessas pessoas. E aí a gente vai para o nosso terceiro ponto, representatividade e pluralidade. A gente sabe que a diversidade ela é imensa, e ela tem vários recortes, várias intersecções, e a gente precisa trabalhar com isso. Então, a gente foi elegendo algumas frentes primárias para a gente trazer mais representatividade, mais pluralidade para a empresa, e cada vez a gente vai avançando aí nessa jornada, trazendo outros recortes e outras intersecções de diversidade. E sempre com uma evolução. Então, toda ação que a gente realiza, a gente entende o que a gente pode melhorar, quais foram os aprendizados. Nós não somos perfeitos, longe disso, não quero falar que isso aqui é uma receita, é assim que acontece, é tudo perfeito. Não, mas isso também é positivo, a gente saber das nossas imperfeições, dos nossos erros e aprender com eles. E trazer isso para uma evolução dentro da empresa, dentro das nossas ações, dentro da nossa cultura. Então, sempre se autoavaliando, pegando sugestões e dando essa continuidade na nossa evolução como empresa e como cultura. Depois, a gente fala dos nossos squads. Eu vi que aqui a gente falou, né, durante as trilhas, sobre metodologia ágil, e a gente trouxe isso também para dentro do nosso comitê. Nós temos um squad de embaixadores, que são as pessoas que sentam ali na mesa de decisões, e quando eu falo, né, a mesa de decisões é junto com a diretoria, para falar tanto de marca, de eventos internos, eventos externos, como que está a nossa política junto com os nossos clientes também, o que a gente pode fazer de diferente, são esses embaixadores que estão ali, são quem representa o Kenobi. Além disso, nós temos nossos squads de afinidade, e aí entra também as intersecções, a gente está falando de um squad, mas que está ali conversando com outros squads também.
E é ali que a gente faz toda a parte de educação, do aprendizado para a vida, entende como que está o bem-estar, a nossa cultura também. E uma base de dados, né, de People Analytics, para olhar realmente como está o nosso cenário, se a gente está evoluindo ou não, inclusive para tomar decisões, como, por exemplo, de OKRs. Nós temos OKRs também, que envolve diversidade e inclusão, para ver como que está sendo as nossas ações e como que a gente está evoluindo como empresa, como que estão as nossas contratações, como que estão as nossas promoções, qual é o cenário da empresa, né? Qual que era o cenário ali quando a gente começou o Kenobi e como vem essa evolução também. E isso é uma conversa com toda a empresa e além do Kenobi, né? Então, temos a conversa ali com o Kenobi especificamente e depois para a empresa toda, porque diversidade e inclusão é da empresa, então todo mundo precisa estar envolvido. E com isso, a gente fala de responsabilidade social, impacto e boas práticas. Então, aprender dentro de casa, ver o que a gente faz de bom, levar isso para os nossos clientes e para empresas que querem ter esse impacto também, entender as boas práticas, nunca como uma receita de bolo, mas realmente mostrando para as pessoas o que a gente fez, como que a gente fez, o que a gente errou, o que a gente aprendeu com esses erros, para trazer mais responsabilidade social, de quebra de vieses, né, de trazer mais diversidade, de trazer as pessoas para o mercado de trabalho, que a gente sabe que é algo complicado, complexo, né, na realidade, e conseguir desenvolver essas pessoas. Temos as nossas parcerias também com diversas ONGs, com diversas instituições que tratam sobre esse tema também, para sempre estar com a gente fomentando esse tema. E aí, por fim, a gente tem diversidade e inclusão aí no topo dessa pirâmide. Então, você realizando essas bases, né, e subindo nessa jornada, você realmente consegue colocar a diversidade e inclusão para o centro da sua empresa, efetivamente. E eu trouxe aqui alguns impactos, né, externos. Então, todos os nossos eventos têm a trilha de diversidade e inclusão, porque isso é muito importante a gente falar também externamente. A gente sabe que nós somos uma HR Tech, então os nossos clientes são os recursos humanos, então a gente precisa estar ligado nisso também, e é uma forma da gente trazer uma educação sobre esse tema, super importante, assim como a gente está fazendo aqui agora. Inclusive mudar alguns patamares, né? A gente teve um evento no ano passado do Enjoy the Colors of Change, então trazendo mais cores, e a gente mudou inclusive a nossa marca para trazer mais diversidade. Parece que é uma coisa simples, a nossa marca era essa aqui, né? Kenobi, azulzinho com o verdinho aqui, e agora a gente trouxe o arco-íris realmente para a nossa marca, então fazendo todo um rebrand para trazer esse ponto maior de diversidade, e isso inclusive foi uma das ações que o Kenobi estava ali na mesa de decisões. Para esse ano a gente tem um outro evento que é o Ser Humano é o Centro, então como a gente pode mudar as nossas relações humanas sempre para trazer as pessoas ao centro de tudo que a gente faz, o centro das nossas empresas. E a gente tem também um canal que eu faço convite para vocês no YouTube, onde a gente traz falas sobre diversidade e inclusão para dentro das empresas, que é um momento do Kenobi dentro do YouTube. Então, passa ali uma vez ao mês, é super bacana. Quem está aqui na telinha é a Kayla, que também é uma embaixadora do nosso Kenobi, então é super bacana. E a gente saiu também alguns artigos, alguns cases sobre o nosso pacto, né, de diversidade, tanto internamente quanto também externamente, sempre pensando aí na nossa responsabilidade. E aí, falando de números, né, que desde o Kenobi, em 2020, que eu falei que foi quando surgiu realmente estruturado, o que aconteceu dentro da empresa? Nós tivemos 3 vezes mais aumento de representatividade de pessoas negras, 52% das mulheres na empresa. A gente tinha um número que era bem reduzido. No nosso comecinho lá em 2015, a gente teve um número somente de 18% de mulheres, então hoje chegando em 52%. 35% de representatividade LGBTQIA+, 25% de aumento das lideranças diversas, então a gente cresceu bastante, sempre pensando nesse desenvolvimento também do time que a gente contrata,
como a gente vai fazer essas pessoas se desenvolverem e crescerem dentro da carreira, e mais de 110, muito mais de 110 horas de encontros e discussões, e aqui eu falando somente das horas internas, entre o nosso público, falando sobre diversidade, pensando ali na nossa base da pirâmide, fomentando mais informações para os nossos Kenobers e para os nossos clientes também. Então, foi um avanço muito legal que a gente teve nesse 1 ano, né? Ainda não fechou 2 anos, 1 ano e meio aí de Kenobi, e muitas outras coisas vão chegar. Mas isso sempre pensando na cultura dentro da nossa empresa. De novo, qual é a intenção que vocês colocam para falar de diversidade e inclusão? Lembre-se que isso é um fundamento da cultura. Até um ponto legal para falar, né? Eu mostrei lá no manifesto, tem os nossos valores, e um dos nossos valores novos que a gente está lançando agora é o People Lovers. Então, ser apaixonado por pessoas, aonde entra também esse quesito de diversidade e inclusão. E é de toda empresa. Todo mundo precisa estar envolvidos quando a gente fala sobre esse tema, que é uma pauta super importante internamente e externamente. Esse era o que eu tinha aqui para falar para vocês, contando do nosso case. Deixo o super convite e a reflexão para vocês do porquê para vocês é importante falar de diversidade e inclusão. Lu, como falar, como promover uma cultura que não é cultural, né? Eu tenho um exemplo de um sobrinho meu, que ele me mostrou, o meu filho o tempo todo me prova o quanto eu sou um idiota de 52 anos, que foi, infelizmente, foi intoxicado pelas visões equivocadas do mundo em que vivemos, né? O equívoco em relação às mulheres, o equívoco em relação às pessoas de qualquer outra cor, o equívoco em relação a qualquer coisa. A nossa sociedade, de uma maneira geral, é absolutamente idiota nesse aspecto, mas só que alguns param e pensam assim, caramba, eu tenho consciência da minha idiotice, outros não. Eu tenho um sobrinho meu, que uma vez a gente comentando, e ele falando sobre uma pessoa, pô, tio, o Roberto, aquele fortão, o Roberto, fortão, é aquele grande, aquele cara grande, tem um cabelo bem baixinho, batidinho na cabeça, bem baixinho. Ou seja, ele estava me falando de uma pessoa que tinha pele negra e ele não tinha referência de cor no schedule de descrição da pessoa, né? Isso, talvez a gente um dia chegue lá, né? Quando o que a gente vê não importa, mas o que a gente percebe é o que importa. Mas aí a gente está falando de não ter e sim ser, né? E aí a gente está falando de uma coisa muito complexa para uma sociedade machista, excludente, mal resolvida, né? E que cria uma série de situações dentro da cabeça que nos leva a essa situação deplorável, absurda, em que a gente tem que falar de inclusão, né? Eu vi uma matéria um dia desse, que o cara falando assim, não, olha, você viu como é que aquela pessoa se superou? Aí teve um amigo meu, né, que falou assim, que porcaria de sociedade que tem que colecionar superações. Que porcaria de sociedade que não permite que todos tenham a mesma oportunidade, que todos sejam vistos pelo que são e não pelo o que têm. Que porcaria de sociedade que a gente tem que falar para uma empresa onde a gente tem que criar uma cultura onde uma sociedade como um todo não enxerga essa cultura, não entende essa cultura, não processa a cultura, né? Que porcaria de humanidade. Mas a gente evoluiu nos últimos 200 anos, tanto que a gente está até tendo essa conversa. Estamos evoluindo, né? Estamos evoluindo. Né? Nos últimos 200 anos, éramos 93% de pessoas miseráveis que tinham que lutar pelo que comer, talvez não tivessem nem consciência dessa história, e éramos bichos. Agora, é o que eu falo, a gente vive num momento tão sensacional da humanidade, Luana, que a gente pode e deve se comportar como humano. Olha que legal, né? E como humano, a gente se descobre humano, se descobre ou um ser que tem uma incrível capacidade muito maior do que a de um bicho,
né? E talvez essas discussões só seriam possíveis, só são possíveis porque a gente está se descobrindo humano e não um bicho. Um humano muito mais sofisticado do que qualquer outra coisa que tenha na Terra e porque por isso mesmo merece ser respeitado pelo que é e não pelo que tem. Caraca, filosofei demais agora, hein, Luana? O que é isso? Mas... Quase um papo. Se tivesse uma garrafa de vinho aqui, a gente ficava o resto do dia. Jorge, mas o que você falou é isso, assim. E é uma das coisas, eu vou trazer uma situação real que aconteceu. A gente tem muito essa frente de educação dentro da Kenobi, né? Junto com o Kenobi. E isso é importante, porque é trazer essas discussões. É trazer para a consciência. E a gente fala desde a pessoa que a gente sabe que talvez nunca teve esse tipo de discussão, até pessoas que sim, já estão ali discutindo, que estão dentro do comitê. Então isso é muito legal. E a gente já parte da segurança psicológica aí também, que não existe pergunta burra, tudo é pergunta, vamos falar desde o zero da diversidade até chegar ali no topo. E aí teve uma situação que foi muito marcante para mim. Foi uma pessoa que saiu da empresa e na hora que a gente faz um one-on-one, né, uma conversa de saída, para entender alguns pontos da pessoa e fazer essa saída mais humanizada também. Claro. E a pessoa trouxe assim, perguntei para ela, né, o que você teria assim que mais te marcou da sua trajetória aqui? E a pessoa trouxe e falou, foi o Kenobi. Foi eu falar sobre diversidade e inclusão, porque da onde eu vim, nunca ninguém falou sobre isso comigo. Eu não tinha nem noção do que era. E agora que eu falo, eu vejo que eu tenho muita coisa para aprender, mas eu já me tornei um agente de mudança dentro da minha família. Isso. E hoje eu consigo apontar. Não, olha o que você está falando, para refletir o que você falou. E aí pensar, tipo, numa pessoa que tudo bem, né? Estava saindo ali da empresa, mas o que a marca que ficou? Essa diferença. E realmente está se tornando um agente. Então, você pensar que você está ali, né, com várias pessoas tendo essa discussão, é maravilhoso. É isso aí. Eu tenho para mim, eu como professor, Luana, eu tenho para mim a ideia de que o meu propósito, né? E a minha missão como multiplicador é interferir positivamente na vida das pessoas. E eu só vou entender, e eu só vou poder fazer isso quando entender o ser humano que existe por trás de qualquer outra visão que eu tenha. O ser humano que eu posso ajudar, o ser humano que eu posso enxergar, né? Que eu posso ver, que eu posso efetivamente enxergar e incluir. Não incluir porque eu estou fazendo um favor, incluir porque é o certo, porque é o que deve ser feito, porque o certo é o que deve ser feito. Luana, muito obrigado pelas tuas reflexões, muito obrigado pela tua palestra, muito obrigado pelo seu trabalho e que mais Luanas reproduzam essa ideia de que possamos ter um mundo mais inclusivo, um mundo mais humano. Obrigado, Luana, obrigado. Ó, já pedi conexão para você lá no LinkedIn, vê se você me aceita. Me inclui lá, me inclui. Obrigada, gente. Obrigado. Tchau, tchau.